educação que tem. Ainda tem gente que, né, vê o estado catastrófico da educação nacional e fala, não, nós precisamos investir mais em educação. Falei, peraí, veja o salto cognitivo monstruoso que houve aí. Eu estou dizendo que as pessoas ficam na escola, não aprendem a ler, tá certo? Elas ficam 4, 5, 6, 8, 10 anos na escola, chegam até a universidade e não aprenderam a ler. Quanto você acha que custou a educação dessa pessoa toda? Você acha que o investimento foi pequeno? Não, o investimento foi monstruoso em comparação com o resultado. Quer dizer, a relação de custo-benefício está aí, funcionou ao contrário. Então, como partir disso para você chegar à conclusão de que precisa mais investimento? Ou seja, o investimento em educação é um outro problema, completamente diferente. Tá certo? O investimento depende de quantas pessoas você quer educar, durante quanto tempo, qual é o número de professores disponíveis, etc. Ou seja, é um problema que em si não tem nada a ver com a eficiência da educação. Que se você pegar, por exemplo, sei lá, um professor mal pago e que esteja disposto a ensinar os seus alunos até o fim, ele vai obter um resultado muito bom. Não é isso? Eu vejo no caso da minha mãe. Minha mãe tinha só a escola primária. Ela escrevia com correção gramatical, desenhava maravilhosamente bem e talvez se lembrava com muita gratidão da sua professora da escola primária, que tinha lhe ensinado tudo isso aí. E ela tinha aprendido. Quanto você acha que essa professora ganhava? Você acha que numa escola do interior, escola no meio do pasto, tá certo? Essa escola tinha recursos financeiros? É claro que não. Então, uma coisa não depende da outra. Né? Existem no mundo inteiro empreendimentos de alfabetização que são realizados por pessoas voluntárias, não estão ganhando nada. Isso tem no mundo inteiro. Você vai lá, chegar no meio do deserto, tem um carinha lá ensinando as pessoas a ler, às vezes não tem nem caderno, estão lá com uma lousinha na mão. Ué, e eles aprendem. Portanto, a relação entre educação e investimento em educação, ela é muito mais complexa do que parece. Não é uma coisa assim, uma ligação tão lógica quanto as pessoas veem. Elas veem isso porque elas estão pensando de uma maneira elíptica, uma coisa salta para outra. Acostumou-se, quando se fala em educação, fala-se em investimento em educação. E as coisas parecem vir juntas, mas elas não são a mesma. E a ligação entre elas não é nada óbvia. Então, se dizer para que o país investe pouco em educação, não, em função do resultado obtido, ele está investindo demais. Os professores são mal pagos, em função do trabalho que eles fazem, eles estão sendo excessivamente bem pagos. Para fazer essa porcaria não é para receber nada. Não é isso? Então, mas esta síntese confusa entre a educação e o investimento, isso está na cabeça de todo mundo. Agora, você bota um sujeito desse no Ministério da Educação, o que ele pode fazer? Aumentar mais a confusão, né? Então, por exemplo, nós temos que perguntar qual é a motivação que esses professores têm para educar os seus alunos. Eles estão a fim de educar mesmo os alunos? Algum deles pensou nisso? Ou ele está pensando mais, vamos dizer, no seu salário, como eu sou miserável, como eu sou infeliz de pegar essa porcaria de emprego e assim por diante? Me parece que a maior parte dos professores tem uma motivação negativa. Ainda hoje em dia arriscado a apanhar dos seus alunos. Então, isso quer dizer que você não tem uma atmosfera sociocultural que favoreça a educação. Sem essa atmosfera, não adianta você investir em educação. Houve no Rio de Janeiro aquele tempo dos Brizolões, em que o Brizola e o Darcy Ribeiro achavam que escola é uma questão de edifícios. Claro que eles tinham algum estímulo para pensar nisso da parte das empreiteiras, que queriam pegar contratos com o governo e que concordavam, não, de fato, nós precisamos de melhores instalações, precisa ter um edifício assim assado, com um monte de computador, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Investimento estatal monstruoso. Tá certo? As pessoas que ganharam dinheiro com isso já gastaram dinheiro, estão felizes, cuidando da sua vida e tal, e a educação continua a mesma porcaria de antes.
Agora, eu pergunto assim, como é possível? Quer dizer, o Darcy Ribeiro não era nenhum analfabeto. Como é possível um sujeito que é antropólogo formado, né, ele confundir o processo educacional com as instalações das escolas? Quando você vai ver em todo o Oriente, na África, as pessoas dando aula na rua, né? E esses aluninhos que foram treinados na rua tiram classificações melhores nos testes internacionais do que os alunos brasileiros. Né? Então, é claro que está havendo um raciocínio de estereótipo aplicado sobre a realidade, se sobrepondo à realidade e impedindo as pessoas de enxergar o que está acontecendo. Então, isso aí é endêmico no Brasil, isso não depende de qual é o partido político, não depende de qual é a ideologia. Aliás, essa é outra coisa que a pessoa confunde enormemente no Brasil. E o sujeito, para ter uma ideologia, é preciso que ele seja capaz de acompanhar um discurso coerentemente até o fim. Né? O sujeito que adere a um slogan ou outro aqui, ele não tem ideologia nenhuma, meu Deus do céu. A ideologia é um sistema de ideias. A ideologia tem que ser logicamente coerente interna. Ela pode ser, ela não bate com a realidade, mas internamente ela tem que ter uma coerência. Então, se você perguntar quantas das pessoas que se dizem de esquerda têm uma ideologia de esquerda, fala praticamente nenhuma. Eles têm 2 ou 3 slogans de esquerda que batem com as sínteses confusas que estão se agitando na sua própria alma e que puxam delas um sentimento de concordância e de solidariedade grupal. Isto é o máximo que tem. Se você perguntar os deputados e senadores que se dizem de esquerda ou de direita, eles têm uma ideologia. Fala, não tem ideologia nenhuma, meu Deus do céu. O sujeito no Brasil, para chegar a ter uma ideologia, ele já é quase um gênio. Né? E também, veja, quando a gente fala vamos dizer, da debacle educacional nacional, é claro que a tendência de muitos é culpar a esquerda. Eu digo, mas isso não começou com a esquerda, isso começou no tempo dos militares, meu Deus do céu. Portanto, o que causou tudo isso não foi um fator político ideológico, foi algum outro negócio que eu não sei bem o que é, mas que está profundamente arraigado na nossa cultura nacional e que tem que ser curado de qualquer maneira. Claro que o aproveitamento ideológico das escolas foi como dizer, o golpe de misericórdia. Quer dizer que as escolas já estão num nível baixíssimo, produzindo só analfabetos, e o sujeito vai colorir esse analfabetismo com 2 ou 3 slogans, tipo direitos humanos, ou igualdade, ou diversidade, ou contra a discriminação, etc., etc., e dando a esse discurso um ar já de cultura superior, de modo que o indivíduo aprende esse discurso, ele, opa, agora eu estou entre os bons, agora eu deixei de ser aquele coitadinho, átomo solto na sociedade, agora eu já me integrei, eu sou um transformador da sociedade. Não? Então, é claro que aí chegou, então, né, o senhor já está moribundo, você vai lá dar um tiro na cabeça dele. Então, esta situação, ela já vem se arrastando há muitos anos, e eu não creio que haja nenhuma solução política para ela. Mesmo porque os agentes políticos são formados nesta mesma atmosfera. Não é isso? E uma atmosfera feita, vamos dizer, para as pessoas jamais conseguirem raciocinar sobre a realidade. Eu me lembro, num dos fóruns da Liberdade que eu participei, tem uma professora da Fundação Getúlio Vargas, não lembro o nome dela, é uma pessoa muito capaz. Ela tinha feito uma pesquisa de objetivos de vida entre os universitários. É isso. E ela viu que apenas 3% dos universitários queriam fazer uma carreira empresarial. Os outros todos queriam um emprego. E nessas mesmas universidades aparecia lá um professor que tinha lido no Pierre Bourdieu que a universidade é o aparato de reprodução da ideologia burguesa. E o sujeito repetia isso na frente de alunos que queriam ser empregados. Não é que eles eram empregados, eles queriam ser empregados. Então estava abaixo do empregado. Eram pessoas que não tinham nada na vida e que queriam um empreguinho, ou seja, uma segurança.
Então é como se você dissesse, bom, aqui no máximo essa escola está formando proletários e funcionários de classe média baixa. É isso que está se fazendo. Cadê a ideologia burguesa aí? Não tem nenhuma. O único burguês que tem ali é o professor que está ensinando isso. Então, agora você imagina o número de pessoas que nas nossas universidades ouvem pedaços do discurso do Pierre Bourdieu e o repetem. Absolutamente incapaz de raciocinar sobre a sua própria posição na sociedade. Então, é um estado de alienação já psicótico. Eu sempre lembro a história do Meira Pena, que dava aula de ciência política na Universidade de Brasília, onde ele perguntou aos alunos a que classe social eles pertenciam. Ninguém sabia. Tinha aluno ali que dizia que era comunista, que era marxista, que era de esquerda. Eu disse, mas que raio de marxista é esse que nem sabe a sua própria classe social? Como é que você pode raciocinar sobre a luta de classe se você não sabe qual é a sua classe? Então, isso quer dizer que a comunicação brasileira, sobretudo na mídia, mas também nos debates universitários, nos debates do parlamento, se tornou uma verborréia sem sentido. Enquanto isso, os problemas reais continuam aumentando. A violência assassina continua aumentando, mas o desastre educacional continua aumentando, a situação econômica continua catastrófica, e ninguém sabe o que fazer. No fim, quem sabe o que fazer? O chinês sabe o que fazer. Então ele chega, compra tudo, e ele passa a ser o dono do pedaço. É isso que está acontecendo. Quer dizer, o Brasil é um país indefeso. Não adianta você berrar contra, sei lá, o imperialismo, a ocupação estrangeira, a infiltração comunista. Não adianta você berrar contra nada, meu filho. Porque se o país está intelectualmente indefeso, ele será roubado eternamente. E você não terá a menor ideia do que fazer. Você pode, os seus brios patrióticos podem se ofender. A gente toda hora ouve aí militares falando da ocupação da Amazônia, a cobiça internacional, etc, etc. Tá bom, o que você vai fazer com a Amazônia? Você vai fazer o quê? Um projeto de desenvolvimento social da Amazônia? Você não tem nenhum, mas o chinês tem. Ou o americano tem, o alemão tem, qualquer um tem. Então, a situação de dependência do Brasil em face de potências internacionais, ela deriva sobretudo de um fator de ordem intelectual. Quer dizer, o mais burro acaba tendo que obedecer o mais inteligente. É só você estudar um pouco de história e você vê quais são os povos vitoriosos, os povos que têm maior QI, isso é evidente. Quais são as pessoas que se saem melhor na vida, que têm mais QI? Não tem conversa. Não é possível associar isso, vamos dizer, a nenhum fator constante que produz o QI, exceto o QI de onde o sujeito veio. Se você veio de uma família que tinha mais QI, provavelmente você vai ter mais QI, porque não por hereditariedade. Pode ser em parte por hereditariedade, mas o decisivo é que você é criado num ambiente onde as comunicações já incentivam o seu QI desde o início. Não é isso? Eu já contei para vocês a história do brasileiro sem nome, né? Um menino de 8 anos que eu preenchendo lá formulário do recenseamento escolar, mas como é o nome desse aqui? Esse aí não tem nome, não. Falei, como? Chegou aos 8 anos, ninguém nunca chamou ele. Como é que chama? Opsite, né? Ô meu, como é que falam com ele? Simplesmente não falam com ele. Então como é que vai desenvolver o QI assim? Então, é claro que assim como o QI vai passando de geração em geração, a burrice também vai. Então, a gente nunca será demais insistir e falar, o problema do Brasil não é um problema político, gente. O problema político ele é muito derivado. Nós temos uma crise cognitiva que vem aí de muitas décadas. Se você comparar, por exemplo, eu sempre sugiro, leia o escrito do Machado de Assis, que chama O Velho Senado. O Machado de Assis era repórter no Senado no começo da vida, e ele, na velhice, recorda o ambiente do Senado. E aquilo era a política
do Brasil na segunda metade do século XIX. Compara com o que é hoje. Você pega aqueles senadores daquela época e compara com os discursos da Dilma Rousseff, do Lula, etc. Você vê que alguma coisa aconteceu, meu Deus do céu. Quem pode remediar isso? Eu digo só nós, porque ninguém mais está preocupado com isso. As pessoas, veja, nós aqui, os alunos desse curso, não são mais vítimas deste processo. Vocês estão recebendo informações de uma ordem completamente diferente, que não poderiam ter recebido em mais parte alguma, mas já estão recebendo. Tá certo? Não no volume que eu desejaria. Eu desejaria que nós tivéssemos um curso presencial com aulas diárias, né? E com, vamos dizer, um bom suporte bibliográfico, etc. Não dá para ter isso, nós só podemos ter esse curso de conferência por enquanto, mas que as informações chegam, elas chegam. Então, vocês já estão, vamos dizer, 1 metro acima, né, do lamaçal, e já podem enxergá-lo de algum modo, tá certo? E se podem enxergá-lo, bom, então só vocês podem agir sobre ele. Então isso quer dizer que a produção escrita dos alunos desse curso é a única esperança de levantar este país. Não tem outra. O resto é tudo besteira. Você pode vir com: vamos aqui fazer o projeto de Ciências Sem Fronteiras, nós mandamos o cara para estudar na Inglaterra. Eu digo, tá bom, ele estuda na Inglaterra, já fica por lá mesmo, se não for idiota, né? Quer dizer, você está financiando a fuga de cérebros. Quer dizer, os poucos caras inteligentes que tem, você manda eles para fora. Mas que... É uma coisa maravilhosa. Chega a ser maravilhoso, pô, né? Então, você não precisa mandar ninguém estudar fora, ao contrário, você precisa trazer as coisas para dentro. Pelo menos isso nos anos 50, dos anos 30 a 50, todo mundo sabia. Quando fundaram a universidade, o que eles fizeram? Trouxeram o melhor professor para ficar no Brasil, pô. Né? Agora, se mandasse o estudante para fora, bom, isso aí de fato é o suicídio. Mas as pessoas falam disso com muito orgulho, né? O programa Ciência Sem Fronteira, não, meu filho, é ciência dentro da fronteira, você me desculpe, é? Também, você vê que algumas instituições de ensino técnico-científico, elas permanecem imunes a esta debacle, umas poucas, tá certo? Por quê? Porque, vamos dizer, a destruição da cultura leva muito tempo para influenciar a atividade científica. Leva meio século, 70 anos, uma coisa assim. Quando chega lá, fala, então daí acabou. Tá certo? Mas, principalmente porque o ensino técnico-científico ele se transmite numa linguagem padronizada. Você tem uma linguagem técnica padronizada e as dificuldades de comunicação são relativamente pequenas. Você vai estudar geografia, ele pega o vocabulário da geografia, pronto, é aquilo ali que ele vai ler nos livros, não tem outro. Não há dificuldades, tá certo? Isso quer dizer que o indivíduo só vai aprender aquela faixa de realidade que é acessível aos métodos e critérios daquela ciência. Ele não é capaz de articular isso com o resto. Então, quer dizer, saiu do mundo, vamos dizer, convencional daquela ciência, ele não consegue articular uma coisa com a outra. Então, qual é a relevância desses caras no debate cultural geral ou no debate político? É nada. Né? Então, você vê que a contribuição dos cientistas brasileiros no debate público é quase nenhuma. Eles simplesmente não são ouvidos ou não estão interessados em falar. Né? E, quando disserem alguma coisa, vai ser sempre limitado ao escopo da sua ciência. Não vai passar daí. Então isso quer dizer que, veja, quando a gente fala um debate científico, ele requer pessoas que são capazes de transitar entre vários níveis e setores da cultura. Senão, não tem isso. Então isso quer dizer, no Brasil você ainda tem profissões científicas, mas você não tem sequer debate científico. Né? Por exemplo, você quer debater uma questão qualquer. Existe o aquecimento global ou não? Bom, você imagina um número imenso de variedades, né, de linhas de força que entram na composição desse problema. Você acha que você estudando só climatologia você vai entender isso? Mas nunca na sua vida. Mesmo porque a climatologia vai ter que medir fatores que não são climatológicos, que são de ordem, por exemplo, sociológica, cultural, econômica, etc.,
que escapam infinitamente do território da ciência dele. Então, o debate científico é um debate que supõe pessoas com uma cultura geral monstruosa. É só você ver, por exemplo, eu acompanho muito o debate científico na Salisbury Review, na revista inglesa de primeiríssima qualidade. Você vê que os cientistas que escrevem lá são homens de uma cultura monstro, não são profissionais de um campo restrito, tá certo? Então, entre os cientistas brasileiros também falta isto, né? Então, quer dizer, eles salvam a honra dentro da sua atividade profissional específica, mas a contribuição deles para a sociedade em geral é pequena. Eles fazem o que podem, tá certo? Mas não estão preparados para dar uma contribuição mais relevante ao país como um todo.